família do paciente pode ser um problema para o psicólogo, para o tratamento do familiar. Quando que isso pode acontecer? Quais são os tipos de família que a gente vai encontrar? E quais as possibilidades que nós, psicólogos, temos de lidar com essas famílias nas suas diferentes problemáticas, né? Família, né? A gente pode até dizer, é o ambiente que cura, mas também o ambiente que adoece. O tema de hoje, a gente vai falar dessas famílias e como que a gente pode se colocar diante delas, né? Agora, que famílias são essas, né? A gente vai ter diversos tipos de família. Não tô falando aqui, gente, da constituição da família, né? A constituição da família é diversa, né? Então, famílias unilaterais, bilaterais, homossexuais, ou seja, né, famílias tradicionais. Tem vários tipos de família diferentes, né? Estilos, assim, de constituição de família. E isso independe, né? Porque vão ter, independentemente da constituição da família, a gente vai ter famílias difíceis, famílias fáceis de lidar. Então, vamos lá. Vou falar aqui dos tipos de família que a gente vai encontrar pra gente ver o quanto a gente precisa estar preparado mesmo para lidar com as problemáticas que a gente vai receber no consultório. Porque uma família que não está propícia a lidar com uma pessoa em adoecimento, um filho, principalmente uma criança, um adolescente em desenvolvimento, mas um jovem também, né? É muito complicado para essa pessoa, né, no decorrer do tratamento. E a gente vai precisar ter bastante assertividade, né, quanto a isso. A gente vai ter as famílias participativas, né, que são as melhores da gente receber, porque família participativa, que a gente pode chamar democráticas, os envolvidos, né, na educação, são aquelas famílias que estão interessadas em realmente ajudar os filhos a se desenvolverem, a crescerem saudáveis. Eles podem estar errando e erram mesmo, a gente erra sempre, mas os democráticos, claro, né, são as melhores famílias, que mesmo errando, a gente tem um melhor recurso para conversar com elas, né, que a gente não precisa exercitar tantos instrumentos assim para lidar com essas famílias. E claro que não é a maioria que vai estar ali no consultório, não, provavelmente, viu? Mas vão ter bastante famílias democráticas que a gente vai conseguir conversar, e essas famílias vão ouvir e vão querer também se desenvolver desse processo do paciente, né? Ele vai querer perceber os seus erros para ajudar, para colaborar na saúde dessa pessoa. Então, claro que a consequência disso para os filhos, né, em desenvolvimento, claro que é um bom desenvolvimento da autoestima, sociabilidade, otimismo. É claro que, né, envolve isso. Agora, é claro que essas famílias também podem adoecer. Isso é normal, isso é comum, isso não tem nada demais. Mas é claro que facilita, né? Facilita muito o desenvolvimento de uma melhora se essa família é uma família que colabora. Então, gente, vamos lá para o segundo tipo de família que a gente vai receber. São os permissivos. Os permissivos são aquelas famílias mais medrosas, super protetores demais, muito dependente do filho muitas vezes, sabe? Que é o filho sempre por perto. Eu acho que todas as famílias têm um pouquinho de cada, pode ter um pouquinho de cada coisa, né? Mas a gente vê de uma forma muito expressiva, né? Tão expressiva a ponto dessa pessoa, né, ser um gatilho importante para um adoecimento, né, ser algo assim importante para um monte de consequência. Uma delas, autoestima muito elevada. Sabe esses filhinhos da mamãe, filhinhos da vovó, que faz tudo, deixa fazer tudo que faz acha graça, né? Adolescente é a mesma coisa, sabe? Fica, né? Então, isso em excesso, sim, tem consequências de autoestima elevada, baixa tolerância à frustração, né? Não pode se frustrar de forma alguma, desempenho baixo, comportamentos ansiosos, abuso de substâncias, né? São consequências aí, né, que podem ocorrer na vida desses jovens, dessas crianças, caso suas famílias sejam muito permissivas, né? Outro tipo de família que a gente às vezes confunde, o permissível e o desligado. O desligado a gente pode chamar de negligente. São os ausentes, os workaholics, só querem saber de trabalhar, e os filhos, ó, tá lá na mão de alguém, se vira. O Cuca Fresca, ele se vira, já tá grande já, se vira, né? Então esse tipo de família, que eu acho que é uma família
bem complicada, porque é um tipo de família mais narcisista. E a gente tá falando família, mas às vezes pode ser um responsável que seja o responsável majoritário ali, podem ser os responsáveis, podem ser os dois. E muitas vezes, gente, você sabe que às vezes tem adolescentes que precisam, querem o tratamento, mas essas famílias aí, não precisa de nada disso não. Isso é frescura, não precisa de nada disso não, sabe? Ou então não aparece, tudo bem, vai lá, faz, mas não aparece, não, sabe? Não tá presente, né? Então a gente sabe que pra gente atender pessoas menor de idade, né, adolescente, tudo mais, a gente precisa de autorização de pelo menos um dos pais, um dos responsáveis, né? Responsáveis legais, né? Que nem sempre são os pais. As consequências, né, de filhos de pais negligentes, né, os narcisistas, então só olham pra eles, né? Pessoas sem regras, sentimento de desamparo, baixa autoestima, baixo desempenho, comportamentos antissociais, uso de substâncias. Comportamento antissocial, gente, tá ligado a diversas coisas que podem prejudicar a pessoa nesse relacionamento. Comportamento antissocial não tá ligado só a pessoa não falar com ninguém, né, ou ficar isolado. Comportamento antissocial pode ser uma pessoa também que é muito entrona, que não tem limite, ela não sabe se portar socialmente, sabe? Ou muito ingênua, não sabe as malícias, as coisas que precisam aprender também pra se proteger. Fica uma pessoa assim, meio solta na vida, sabe? Então isso é um problema de pais assim. Os autoritários, gente, esses eu acho que é um dos mais difíceis. Eu acho que os negligentes e os autoritários são muito difíceis, mas os autoritários, eu acho que a dificuldade maior, tá? Porque ele é autoritário não só com os filhos, com você também, que é psicólogo. Muitas vezes ele vai exercer essa autoridade, a carteirada. A gente vê muito isso hoje, né? E isso a gente vai encontrar no nosso consultório. É claro, a gente lida com seres humanos, né? E a gente precisa ter assertividade pra isso, né? A gente precisa saber lidar com esse tipo de familiares. Eu tô pagando, né? Ele que sabe tudo. Não, isso é frescura, já sei como lidar com isso, né? Então isso a gente vai lidar também no consultório. Consequências. Filhos obedientes por medo, porém infelizes. Muitas vezes esses filhos criados por esse tipo de pais são filhos medrosos, eles ficam inseguros, né, diante da vida. Desempenho médio sempre, porque assim, os pais exigem muito desempenho, mas imagina, né, um desempenho numa direção que não tem a ver com seu eu, né? Então ele vai se esforçar por medo, mas ao mesmo tempo não vai conseguir, porque não tá às vezes dentro dos seus talentos, dentro das suas aptidões. Pouca criatividade, passividade, tendência a se rebelar com agressividade. Olha que interessante, né? Passividade e tendência a se rebelar. Porque, gente, sempre uma pessoa é muito passiva, não quer dizer que essa pessoa é boazinha. Essa pessoa está aguentando aquilo calada por não ter assertividade, não ter coragem de expor o que tá pensando, o que tá sentindo, né? Por medo de alguma consequência. E só que chega uma hora que o caldo entorna, né? Então, tem uma tendência a se rebelar, né? Com agressividade, muitas vezes, né? Então, muitos pais, às vezes, a gente vai ter que orientar, inclusive, que esse tipo de pressão pode fazer com que o adolescente tenha até um desvio de conduta, né? Aí os pais, depois, meus filhos são horríveis, meus filhos são, né? Meu filho não tem jeito, não sei o que eu faço com ele, olha como ele está se comportando, né? E mal eles sabem que muitas vezes é, né, por esse tipo de comunicação em família, né? Agora, quais são as possibilidades que a gente tem? Primeiras problemáticas que a gente vai encontrar. A gente vai encontrar, muitas vezes, uma dificuldade de resultados, né, na melhora de um paciente, principalmente com demandas graves a nível de suicídio, né, depressão, a nível de suicídio. Porque se ela vive num ambiente que é um ambiente tóxico, que é um ambiente ruim, que não tem nenhum tipo de ajuda, né, nesse contexto emocional, afetivo, então é complicado dessa pessoa melhorar, principalmente se for muito jovem, criança, adolescente, jovens adultos que precisam muito ainda desse amparo familiar, né? Então, muito complicado para essa melhora. Então, a gente vai ver pouca aderência no tratamento, né? Às vezes até piora nesse tratamento, porque várias consequências do tratamento, na melhora desse tratamento, desse paciente, é ele começar a se empoderar um pouco. Mas é um processo lento, que às vezes a pessoa consegue dizer mais não, né? A pessoa consegue... E aí a família tem um efeito colateral aí na família, né? Uma família muito autoritária,
autoritária, que o filho começa a dizer não, olha só que efeito colateral que isso pode vir a ter, né, nesse jovem, né? Então a gente vai ter que estar atento, porque muitas vezes a gente vai precisar interagir e solicitar mais vezes essa família. Né? Claro, sempre com preservação do sigilo, né? A gente nunca vai falar o que está sendo no contexto. E outra, antes de iniciar qualquer tratamento, esses pais, eles precisam saber exatamente como funciona o tratamento, para eles não te cobrarem coisa que não está em contrato. Esses pais, né? Muitas vezes eles vão precisar, às vezes até de encaminhamento, né? A gente vai precisar, às vezes, encaminhar para um conselho tutelar se a gente vê a nível de violência. Imagina um jovem que está precisando de tratamento e os pais se recusam a fazer esse tratamento e o jovem está à beira do suicídio, né? Então a gente vai ter que fazer um encaminhamento, e esse encaminhamento a gente tem protocolos, a gente tem que fazer notificação compulsória, a gente tem que fazer coisas importantes aí. Quem for aluno, passo a passo de como fazer isso simplificado lá no nosso OR. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, mas eu aguardo vocês amanhã na nossa VIP Class, né? A nossa VIP Class, que são aulas do nosso curso fechado, que a gente abre gratuitamente toda quarta-feira, 5 horas da tarde, né? Para qualquer psicólogo que queira estudar com a gente gratuitamente. Então, aguardo vocês amanhã, 5 horas da tarde. Beijo, gente. Tchau, tchau.